Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Spring. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Materiais finais, né? Sobre aulas finais, já a aula mais avançada. É Isso uma aí, aula com um tempero no molho um pouco diferente, né? Tem uma coisa um pouquinho diferente nessa aula. Vamos falar um pouquinho de GraphQL. isso O aí. pessoal às vezes não sabe quando usa, por que usa, quando utilizar. Então vamos falar um pouquinho sobre ele agora e ver Isso como aí. ele se integra com o Spring. Pessoal, GraphQL.org, então vamos usar uma ferramenta que ela é utilizada para bastante queries em APIs e modelos de dados. Então, o GraphQL, ele tem um slogan dele que é Ask for what you need e get exactly that. O que a gente está falando aqui? Existem dois problemas em APIs que são overfetching e underfetching. Overfetching seria eu fazer um contrato de API e entregar muitos dados, e underfetching seria eu fazer um contrato de API e entregar poucos dados. Então o GraphQL nos ajuda, pessoal, a melhorar esse cenário, né? Então a gente realmente pedir somente o que a gente quer, né, que a gente precisa, através de queries, né? Então nós vamos ver que não são queries no banco, são queries nas APIs. E também, pessoal, através de eu determinar quais campos eu preciso daquelas buscas. Isso E aí. com isso nós vamos utilizar também, pessoal, nossa estrutura de Spring para fazer esse modelo de integração. Então, sem mais delongas, né, Vinícius? Vamos aqui que interessa. Galerinha, Mas, então, Kleber, vamos lá. Enquanto tu vai preparando aí, vamos conversar um pouquinho sobre o GraphQL, porque é bem interessante o pessoal, eu quero utilizar, quero utilizar. Lembre-se que é mais uma complexidade que você está adicionando aí na sua infraestrutura, né? No seu cotidiano. Então, cuidado na hora de utilizar, né? Pensem bem na hora de botar, pensem bem se vale a pena, se todo esse caminho que você vai percorrer faz sentido, porque além de mudar o paradigma, né, de como você trabalha, é importante você saber que tem mais um item aí dentro da sua infraestrutura que vai complicar. perfeito. Então, estamos aqui no Spring Initializer, pessoal, né? Aqui vamos criar um GraphQL menos Coffee and IT. Vamos trazer isso aqui para o artefato aqui. Aqui, pessoal, vamos usar Gradle, né? Java como linguagem, Spring 301, Backend JAR, Java 17 e as dependências. E aqui, pessoal, nós vamos usar Spring for GraphQL, vamos usar o Spring Web, vamos usar o H2, que nós vamos trabalhar com banquinho em memória, somente só para simular, mas isso poderia ser feito com qualquer modelo de dados, Isso. Mongo, Redis, H2, Oracle, PostgreSQL, enfim, Cassandra, pessoal. E aqui vamos colocar também a dependência do actuator, né? Se a gente precisar, Importante, né? sempre é bom, já que ele está na mão, trazer junto. Vamos dar um generate, pessoal, e vamos baixar esse nosso amiguinho aqui. Então, esse cara vai estar disponível já para download. O que nós vamos fazer, pessoal? Eu já deixei pronto alguns conceitos que a gente já viu nas nossas aulas, estão nesse projeto. Lembrando, pessoal, esse projeto está aqui no Git Remote-V. Então, ele já está aqui no nosso GitLab, né? Então, dentro de gitlab.com, Coffee Spring, GraphQL Coffee. Então, o que nós temos, pessoal, rapidamente? Temos o build Gradle, que foi gerado ali, né? Aqui colocamos Data JPA, GraphQL, tem Webflux, próprio GraphQL Test já foi colocado, nosso bom e velho querido Lombok, né, pessoal? E JSON Path, porque vocês já vão entender daqui a pouco. O que temos aqui, pessoal, também na camada Application? Temos aqui, vamos deixar sem nada, né, por enquanto, então, sem o GraphQL. Uhum. Temos o SQL, né, dando inicialização no banco H2, né? Isso. E temos JPA gerando, pessoal, a estrutura de dados. Então, nada mais do que coisas que nós já vimos nas aulas de JPA, né? Então, a inicialização do banco de dados e também aqui no JPA a inicialização do esquema, né? Criamos o import SQL, pessoal, e aqui nós vamos trabalhar no modelo de livro e autor, né? Então, vocês vão ver que o nosso livro vai estar pertinho na nossa base H2. Então, aqui nós temos
um livro com o título, com o autor, o preço, e o SBN é o código identificador do Código. livro, né? Isso. Então, só para vocês entenderem, pessoal, rapidamente deixar o site da Amazon aqui, para quem não conhece, porque nós vamos usar esse cara para leitura. Esse nosso amigo aqui, se nós pegarmos o site da Amazon.com, por exemplo, deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aqui, Vinícius, agora? Ainda não, Amazon, agora tá. Amazon.com. Se nós virmos aqui, pesquisar um livro, por exemplo, né? Ele vai dar esse cara aqui. E um dos atributos que nós temos aqui no livro é o ISBN, né? Que é Ali, ó. esse código aqui. Aproveitando, pessoal, que nós estamos com o Chrome aberto, nós temos um site que se chama Open Library também. Então, nós vamos colocar esse link aqui. E aqui, pessoal, a gente pode consultar por esse código. Então, ele nos dá detalhes desse livro. Aqui a gente está usando uma URL, ó, openlibrary.org. Isso aqui não faz parte do nosso modelo de dados, né, Vinícius? Então, é Isso, uma chamada não. externa, né? Então, a gente também nem tem interesse de guardar isso. Esse seria aqui um sistema de biblioteca do Coffee IT, né? Então, Não, e aqui, quem assistiu nossos aulões já vai estar familiarizado com esse site, né? Já é tá isso aí. familiarizado. Então, aqui, pessoal, openlibrary.org, ele tem detalhes daquele livro. Então, nós temos o livro que está na Amazon, que nós estamos guardando na nossa banquinha, e temos esse site openlibrary.org, que ele tem informações de detalhes do livro. Então, agora vamos para o que interessa. Aí, pessoal, colocamos essa URL aqui, então uma entrada, GraphQL Book URL. Nós temos a representação do livro, pessoal, já vimos isso, então é um entity, é Uhum. uma tabela, então tem esses atributos aqui que nós acabamos de ver. Nós temos um book detail, que ele vai representar os detalhes do livro. Esses detalhes, então, essas informações, ó, BBKey, InfoURL e PrevURL, vem de uma chamada remota, então, aquela URL que nós abrimos ali. Nós criamos aqui, pessoal, um book business, que é um service. Vamos, Service. vamos para o repository antes. Criamos um book repository, que nada mais que representa um livro, e esse livro tem um ID, né? O book service, ele faz o quê? Duas operações. Faz um find by ID, então ele está buscando lá o livro pelo ID, e ele tem uma chamada global chamado find all, certo? Que traz todos Sim. os livros da base. E aí, pessoal, Nada nós... diferente até aqui, né, Kleber, do que a gente viu no curso todo, né? Tudo certo. E aqui, pessoal, nós temos só um book detail service, que ele faz ele recebe um REST template, que é para poder chamar o chamada HTTP que nós fizemos ali. Ele vai lá e busca aquela URL, pessoal, e extrai daquela URL que nós vimos ali a informação da chave do e o InfoURL e o PrevURL. Então, bem simples, pessoal. A estrutura do projetinho até de base aqui. Então, nós temos o Book Detail Service, que trabalha com os livros, que está na nossa base, e esse Book Detail Service que vai na chamada remota, que vocês estão vendo, e busca as informações daquele livro. O que a gente quer fazer agora, pessoal? Se a gente fosse fazer um endpoint clássico, a gente teria que fazer a chamada HTTP, botar dentro do livro e assim por diante. E isso a gente não quer, né, Vinícius? A gente quer que o nosso modelo de dados não conheça aquela representação da internet, porque o nosso modelo de dados não guarda isso, né, pessoal? Então, Isso. esse é um ponto bem importante. Lembra que nós falamos bastante sobre esconder os detalhes, né, Kleber? Então, pessoal, Exatamente. só vai entregar só o que a gente quer. Isso aí. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos começar aqui no application. Nós vamos colocar a opção GraphQL, então, que é uma entrada. Nesse cara, nós vamos dizer que vai ter cores. Então, aqui eu poderia, pessoal, no cores, delimitar que somente coffeenit.com.br fizer a chamada para mim, né? Uhum. Mas se eu quiser colocar um serviço que seja disponível para público, eu teria que fazer algo desse sentido, né, pessoal? Aí, pessoal, eu vou também colocar aqui essa ferramenta Graphi, que é com o I, Graphi. pessoal, que é uma ferramenta que permite eu utilizar graficamente, pessoal, o GraphQL numa estrutura que em CORS. É no Corsa, Aqui, ó. no nível do Corsa aí. E aqui eu vou dar Enable True. Vocês vão entender por quê. Essa ferramenta, pessoal, ela permite que eu abra uma IDE do GraphQL e simule as queries que eu teria que fazer do lado do cliente direto na IDE
do browser. Ou seja, eu posso validar as minhas queries usando essa ferramenta chamada GraphQL para Uhum. poder simular ela no meu browser. Daqui a pouquinho vocês já vão ver como é que isso aí funciona. Feito isso, pessoal, o que que nós vamos fazer? Nós vamos agora, aqui de Resources, nós vamos criar uma pasta chamada GraphQL. Então, o GraphQL lê esse diretório, tá, pessoal? Sim. É um ponto importante. Então, dentro da Resources, a gente vai criar essa pastinha aqui, ó, GraphQL. E aqui, pessoal, nós vamos criar um arquivo chamado schema, então, new file, schema.graph. E aí, pessoal, QLS, no plural, GraphQLs, tá? Porque a gente pode ter mais de um arquivo de esquema. O que que é o arquivo de esquema, pessoal? Aqui nós temos a visão física da minha entidade. Mas eu posso criar, né, pessoal, visões que sejam abstratas. Ou seja, como eu falei para vocês, eu quero ter o livro, eu quero dentro desse livro ter os detalhes, mas isso fisicamente no meu projeto não está atrelado. Então, dessa forma aqui, a gente vai atrelar ele numa virtualização, né? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que nós temos um type, né? Então, nós vamos descrever o meu livro, e Isso. aqui o meu livro, pessoal, poderia ter todos os atributos ou somente parte dos atributos. Nesse caso aqui, vamos colocar todos. Nós vamos ter o ID, que era do tipo ID, pessoal. Então, o GraphQL representa dessa forma. Nós temos o title, que é do tipo string. Então, eu estou Sim. representando o meu banco lá. Autor, que é do tipo string também. Nós temos o price, e aqui, se a gente olhar a nosso modelo lá, é um big decimal, mas no Ah, TypeQL é float. Então, vejam, pessoal. Ah, e isso é Kleber, importante, Kleber. Isso é importante. Essa conversão aí do. Não, porque não perfeito, é assim para um as is do Java, né? Isso tem que perfeito. cuidar. E, exatamente. E SBN13 eu vou copiar aqui e vou dizer que é do tipo string também. Esse SBN13 é o valor do dado que a gente vai utilizar para buscar lá naquele site que a gente viu os detalhes daquele livro. Então é importante a gente também mapear ele. Então, temos aqui mapeado o livro, pessoal. Vamos mapear também, pessoal, aqui o nosso booking detail, né? Então, esse cara aqui é o nosso tipo de detalhamento do livro, que seria esse objeto aqui, certo? O que que nós vamos fazer com ele, pessoal? Nós vamos também, novamente, e aí eu vou começar a fazer o que a informática já me permitiu, né, Vinícius? Vamos fazer Ctrl+C, Ctrl+V aqui, sem qualquer tipo de dor, né, pessoal? Porque isso aqui é repetição de tarefa árdua, né? Book detail, preview URL e assim por diante. E aqui, pessoal, o que que nós vamos fazer também? Vamos começar a fazer a mágica. Vamos dizer que Booking, ele dentro dele, pessoal, ele possui um detail, né? Então, Booking possui um detail que é do tipo, pessoal, Book detail. Então, vocês vejam que fisicamente eu não tenho essa amarração, porém, pessoal, eu consigo criar Consigo meus ter assim. tipos e fazer essa visão lógica aqui, né? Essa virtualização de dados. E agora, pessoal, já vamos voltar para cá, mas antes a gente vai ter que começar a dizer, tá, mas como é que a gente vai carregar essas informações? Então, agora vamos pro GraphQL. Vamos criar um novo pacote aqui, pessoal, chamado API, ou como vocês acharem melhor, né, pessoal? Então, estamos criando aqui. Eu vou criar um book controller, também já vimos isso, né, Vinícius? Nada de Nada diferente. diferente. A diferença, pessoal, é que aqui não é uma REST controller, aqui é uma controller, né? Então isso já mudou. A REST controller atende REST, a controller Só atende atende. chamadas Nossa. HTTPs, né? O Isso aí. que que nós vamos precisar aqui, pessoal? Nós vamos precisar, então, primeira coisa, o Book Business, que é onde vai buscar no nosso modelo de dado, né? Então, ele vai interpretar um livro, né? Então, ele sabe como trabalhar com o nosso modelo de dados. E também, Vinícius, o Booking Detail. Details Service, que é o cara que vai fazer aquela chamada remota lá na internet para buscar os dados do livro. Aqui, pessoal, vou usar o Lombok para nos ajudar, né? Então, vou dizer que a Args no construtor, ele vai injetar essas duas dependências do construtor, né? Isso também já sabemos a injeção de dependência, né? E aí, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, nós vamos criar um schema mapping. Veja que já tem uma anotação que é nova aqui para nós.
Essa anotação é do GraphQL e essa anotação diz, olha, eu estou te dizendo como resolve um modelo de livros, tá? Então, a gente está declaradamente dizendo pro GraphQL, se tu quiser buscar livros, tu venha nesse contrato aqui, tu venha nessa estrutura. E aí a gente está dizendo que o type dela é query, pessoal. Então, aqui ele é um modelo de query. E estamos dizendo também que o valor dessa query, pessoal, e isso aqui é importante, é all-books. Ou seja, quando nós criarmos a visão da busca, nós temos que chamar ela de all-books. Isso E aí. aqui, pessoal, é Java puro, ó. Então, nós vamos criar um list de book, né? Podemos chamar de get deixa eu deixar igual o que está persistindo, get books, né? E aí vou resolver o tipo book aqui, que nós não tínhamos até agora. E nós vamos fazer o quê? Sem muito tratamento, né? Aqui teria que fazer bastante coisa, mas Não, é só retornar, né? vamos só retornar, né? Para o nosso exemplo, vou dar um return bookbusiness.getBooks. Perfeito, pessoal? Então, nada mais justo que isso. E nós vamos fazer o que, pessoal, no Schema GraphQL? Vamos fazer a nossa primeira busca, né? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos criar um type agora. Agora, pessoal, é tipo query esse type, tá? Então, vejam que antes a gente estava criando types disputados, nós estamos fazendo o type query. Vamos chamar esse query do mesmo formato que a gente chamou o método lá, que a gente Isso aí. anotou, allbooks, All né? books. Então, Isso aí. esse aqui. E ele retorna um array de book, pessoal. Então, quando for array, eu coloco entre Entre essas colchetes. colchetes aí, né? Então, Isso aí. perfeito, pessoal. Então, eu tenho já a primeira visão. Vamos ver se roda isso aqui. Então, nós vamos fazer a primeira chamada, né, Vinícius? E assim, Kleber, o que é importante? Ai, mas e o GraphQL o cara não consegue materializar e enxergar. É basicamente isso, gente. É um Isso, frameworkzinho, né? Uma biblioteca que vai colocar e ele que vai fazer esse controle para vocês. Não tem nada demais. perfeito. Ele subiu, pessoal, e diz assim, Ó, ó. tá lá. Eu tô te ofertando o conceito do GraphQL, que é aquele path que nós vimos. Eu vou abrir ele aqui, pessoal, e vou colocar ele na estrutura. Deixa eu abrir, compartilhar o Chrome também. Aqui. Agora nós vamos ter que ficar alternando de um para outro. Vai ser bem, Isso. bem legal. Deixa eu apagar o que já tinha aqui, que ele trouxe do histórico, e nós vamos pegar o seguinte, pessoal. Eu deixei no projeto uma colinha para vocês, e a gente vai colocar assim, ó, query, abre parênteses. Agora nós vamos chamar qual query eu quero chamar, allbooks. Ele já tinha ali porque eu tinha feito o cara. E aí, pessoal, olha a mágica. Eu estou dizendo o que eu quero trazer do livro. Se eu quisesse trazer tudo, por exemplo, eu traria aqui, ó. Então, dessa forma aqui, ele vai fazer uma busca no banco. Olha que mágica. Ele trouxe Tá aí. all books dentro de data e com os dados que eu quisesse. O que o GraphQL permite? Eu não quero, por exemplo, nesse caso aqui, trazer o SBN 13 na minha busca, né? Então, eu Tá lá. consigo, pessoal, modelar a query pelo lado do cliente. Então, vejam a flexibilidade que eu tenho quando eu trabalho com a query para quem pede. Claro, eu tenho que conhecer meu modelo, mas de qualquer forma se torna flexível para eu não trazer nem over e nem underfetch. Então, esse é um recurso bem legal. Vamos voltar e continuar? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, temos mais 3 casos aí. O que acontece, pessoal? Na Book Controller, eu posso também buscar por um tipo, né, Vinícius? Vamos trazer por ID, por exemplo. Então, Vamos lá. bem simples. Eu também posso, pessoal, colocar @queryMap. Eu até vou baixar aqui. Se fosse Quartz, a gente já estava Já feliz, tava rolando, né? já tava quente, né, pessoal? Aqui nós vamos fazer uma busca no banco, public optional de livro. Vamos chamar de find by ID. Pode ser, Vinícius? Pode. Então, find by ID. Aqui vou dar, pessoal, @argument. Veja que isso aqui já está A mudando, né? sintaxe muda, né? Tem palavras Exato. diferentes Então aqui a agora. gente tem lá, eu preciso passar um argumento. Esse argumento vai ser um final long ID, que é a busca desses caras. Pessoal, aqui eu não estou colocando name, por exemplo, mas se eu quisesse mudar o nome do atributo
para o que está passando, ele permite que a gente passe ali. Como eu estou usando exatamente o mesmo nome que eu quero usar, ele vai utilizar o do cara, né? E aqui, pessoal, a mesma coisa, Book Service, Business Find by ID e esse cara aqui. Então, nada demais, não, no meu cara, e para cá nós vamos ter que mapear esse query. Importante, pessoal, como eu não dei aqui name para ele, eu tenho que ele tem que ser o mesmo nome, pessoal, Exato. né? E aqui ele não vai Isso- retornar um array, ele vai tornar um livro só. Então vejam, pessoal, que o Find by ID, ele está tipando o book. Vamos de novo subir o nosso amigo e vamos Hum. testar esse cara aí. Aí muda algumas coisinhas lá na Ah, UI. aqui já muda lá no UI, pessoal. Tá aparecendo ali, Vinícius? Tá, parecido, parecido, parecido. Então, aqui, pessoal, o que que eu vou fazer? Aqui eu não quero que seja dessa forma, eu quero que seja find by ID. Aí eu Não, vou tem que passar. tirar o all books ali, né? Opa, gente, mas o Vinícius aqui, ele foi já mais esperto aqui. Aqui, pessoal, é find by ID, desculpem. Aí, Aqui, entre parênteses, nós vamos mandar o argumento que eu quero pesquisar, né, pessoal? Então, é o ID 1, né? Então, no meu banco eu tenho esse cara aqui. E aí, pessoal, aqueles caras que eu quero trazer. Então, esse aqui e esse aqui. Será que funciona? Validation? não. Now argument ID. Deixa eu ver aqui. Isso é bom quando acontece. Deixa eu ver. Nossa. Ah, eu acho que é o mapeamento que tu fez lá no Query Parent. Pode botar o name, talvez, que ele Vamos ver aqui. vai se achar. Query mapping. Deixa eu mandar compilar esse projeto, que às vezes ele tem essas. Espera aí, pessoal. Vamos lá. Arroba argument, query mapping. A princípio está certinho. Vamos de novo. Deixa eu subir aqui. Find by ID. Find by ID. Vamos tentar de novo. Aqui no argument. Espera aí, deixa eu dar uma pausa lá. Pessoal, então vamos lá. A bola pune, né? Como diria o Muricy Ramalho, né? É Olha meu verdade. erro aqui, pessoal. O que que o GraphQL estava fazendo aqui? Ele estava reclamando justamente. E aí, vamos até voltar para o erro lá para vocês entenderem. E é bom que isso aconteça. Falei, deixa um erro. Eu não sei o que faz O de que uma que tu tá ID. querendo, velho? O que que tu tá me dizendo, ó? O Kinal field argument ID. E ele tá certo, né? Por quê? Porque eu não especifiquei no meu query esse cara. Então, se a gente voltar para cá, pessoal, ó, qual foi o meu erro? Eu disse find by ID e retorna book. Eu não disse que tem argumentos. Então, isso é um erro, pessoal. Por quê? Porque aqui nós temos que dizer, ó, que o find by ID, ele tem como parâmetro um ID e é do tipo ID. Isso aí. Então, a gente tem que identificar para o GraphQL Um pô, parâmetro. que tenha parâmetro. E eu coloquei ali a busca sem parâmetro. Então, dessa forma, pessoal, a gente está identificando para o GraphQL que esse cara aqui é um cara que possui parâmetro na busca, que é o que eu estou mandando aqui, pessoal. Estou mandando o ID1. Então, se eu estou dizendo que esse cara tem um ID1, eu tenho que especificar o argumento. Aí. E nada mais justo do que funcionar quando for feito E certo, ele né, tá pessoal? marcando ali com ele, é porque não deu É, um F5, né? Aí. Isso aí. Se eu der um PF aqui agora, ó, um F5, ó, Show. ele já vai se achar. Beleza. O que que nós vamos fazer agora, pessoal? Buscamos por ID, só que agora a gente quer juntar o dado, né? O que é book e o que é DT, que é o que vale a pena no contexto de dados, né, pessoal? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Vamos voltar aqui para o nosso editor. E aqui, pessoal, nós vamos fazer uma magicazinha. Nós vamos dar controller. Vamos criar um schema mapping agora, pessoal. Então, aqui, esse query, nós vamos usar de novo um schema mapping e nós vamos dizer para o GraphQL, olha, vamos trabalhar com o detalhe do book. E aí, pessoal, vejam bem que olha só o que nós estamos fazendo. Nós estamos lá nessa query, nós dissemos lá em cima que nós temos o atributo DT. Detail. Até agora ele nunca voltou o detail, né? Então, Isso. é isso que a gente quer. Então, nós vamos dizer que para o field detail,
nós vamos criar um método public. Esse cara aqui vai retornar um book detail, né? Que é o que a gente precisa. E vamos chamar de book detail. E recebe, pessoal. Olha, e isso é uma parte legal do GraphQL. Nós vamos passar um book como parâmetro, né? O que nós temos aqui? Nós temos um método, que é o book detail service, e find by book, e ele manda um book para dentro. Só para relembrar, pessoal, ele vai É lá. simples assim? É simples assim. Vai lá, ele faz aquela chamada HTTP que a gente fez, troca o código do SBN 13 do livro pela que está no modelo de dados. Se tiver retorno, ele popula ali o dado. Então, beleza, é isso aí que a gente precisa. E aqui, pessoal, nós já tínhamos mapeado. Nós já tínhamos que o detail era um book detail. Então, vamos subir de novo aqui esse cara para a tela. Volta de novo, compartilhar a tela. Vem para cá. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma brincadeira. Por quê? Porque agora nós temos uma pequena mudança aqui. Nós vamos trazer as informações do detalhe do livro. Então, o detalhe ele já conhecia. Então, eu abro ele como objeto JSON e eu digo, bom, eu tenho esse cara aqui, eu tenho a info URL, e eu tenho também o preview URL, né? Então, mesma coisa aqui. E com isso, pessoal, o que acontece? Veja que demorou um pouquinho mais. Ele foi lá, fez a chamada HTTP, então eu tinha até aqui na estrutura, fez a chamada HTTP para nós e trouxe os detalhes do livro para dentro aqui do minha estrutura. E isso eu não, fisicamente, eu não fiz essa amarração, mas logicamente eu consegui resolver. E isso funcionaria também, pessoal, por wallbooks. Então, se eu vier aqui colocar a query de novo do wallbooks aqui, colocar o detail e dentro desse detail aqui colocar os atributos que a gente tinha lá, vou copiar para ficar mais rápido. Deixa eu só ajeitar aqui. Ficar bonitinho. Ele também, para os dois livros, vai fazer as duas chamadas HTTP e vai popular em objeto. Então, vejam como é flexível, pessoal, como é fácil a gente fazer essas junções lógicas, esses atributos, né, de junção e de correlação entre os objetos. Cara, é meio que mágico, né? É meio que mágico, né? É meio que mágico. Mas é um trade-off, né? É um trade-off. Exatamente. Como o Vinícius falou, né, pessoal? O GraphQL tem questões de performance, então ele usa post, então a gente não tem que usar para tudo. A gente tem que usar, pessoal, exatamente onde ele é bom, que é onde eu tenho queries, onde eu tenho clientes que precisam fazer chamada a modelo de dados e essas chamadas são muito flexíveis. Por quê? Senão eu teria que ficar fazendo N APIs diferentes, com filtro, com query, e isso seria custoso. Se eu consigo fazer um modelo de dados onde o cliente chame e ele consiga governar meu dado, perfeito. Ah, vou substituir todas as minhas APIs? Não, isso não seria o caminho ideal. Exatamente. Exatamente. Tem que ter parcimônia. É aquilo que o Kleber eu vi que sempre fala, né? Não confundir entusiasmo com irresponsabilidade, né? É isso aí. Vai chegar o momento que você vai poder usar. Mas espere chegar esse momento. Não use para qualquer coisa, né? Pegue e utilize quando realmente precisar, quando tiver necessidade. Então, calma lá. Segura um pouco essa onda aí. Show de bola. Porque é bom, né? É bom e funciona. É bom. Galera, é isso então. Qualquer dúvida, nos chamem. Tem o fórum, tem o WhatsApp, tem agendamento de aula ali. E até a próxima aula. Até a próxima, gente. Valeu. Valeu!